aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor nesta hora, porque Ele é bom, digno e fiel conosco. Aqui estamos juntinhos mais uma vez, porque Ele nos protegeu, nos guardou. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre com muita alegria no coração. Vamos agradecer ao Senhor pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pelo pão que nos alimenta. Obrigado por o Senhor nos dar o livramento. Para mim, para todos nós, para nossa família. Obrigado por o Senhor nos proteger, nos guardar. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, digno é o Senhor, toda honra e toda a glória. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Entre com alegria. Você que não é inscrito, se inscreva. Você entre deixando o seu like. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal para abençoar a serva, a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Vamos juntos. O Senhor se agrada dessa união do seu povo. Ele está trazendo as pessoas para estar em oração junto. E a serva do Senhor aqui está incentivando ao coração dos meus irmãos, porque sou enviada. Tem muitas pessoas que não conseguem orar, que não gostam de orar. Eu conheço muitas pessoas que às vezes a gente convida para orar, para fazer um grupo de oração. As pessoas falam, ah, não, eu não gosto de orar. Você não sabe o segredo da oração, o poderio que tem na oração, meus irmãos. É quebrado tanto laço, tanto embaraço do inimigo, tantas trevas é saído. Meus irmãos, tem cura, libertação, salvação, as bênçãos são desamarradas, os vícios são curados através da oração. É uma comunhão com Deus quando você está em oração. Você que não gosta de orar, meus irmãos, então, a partir de hoje, comece a orar e você vai ver a diferença em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Já apresentei sua vida em oração, já apresentei sua família, os seus projetos, já apresentei ao Senhor todos aqueles que estão no canal, na mesma fé, na mesma concordância, aqueles que me pedem oração, aqueles que eu falei que orar, eu apresento o meu Senhor todos os dias. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de colocar meu joelho no chão, estamos juntinhos. O Senhor está aqui do meu lado. Eu não posso mentir, porque Ele falou que é onde eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, que Ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Então, meus irmãos, é muita responsabilidade e a gente tem que viver a Bíblia, o que a gente prega, em nome do Senhor Jesus. Então, sou escolhida do Senhor e estou separada para a obra dEle, em nome de Jesus, até Ele me dar um aval de para onde eu tenho que ir e prosseguir em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele me trouxe para uma cidade e me separou, porque eu estava em outra cidade, tinha um ponto de pregação, só que de lá o Senhor me enviou para cá, e eu estou assim, em nome do Senhor Jesus. E com quem Ele me envia para vir comigo, eu trago em nome de Jesus. Os outros Ele envia para outros lugares, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. E assim estamos no ID. Esse se chama o ID do Senhor. Para onde o Senhor nos leva, Ele nos guarda, nos sustenta e cuida de nós. Glória a Deus, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Já estamos aqui. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que o Abba Pai está, porque Ele falou que está. Eu sinto a presença dEle. E vamos juntos aí. Creia, acredite. Permaneça conosco, tem palavra todo dia, tem oração todo dia, tem os louvores final de semana, mas nós não só louvamos no final de semana não, nós louvamos todos os dias, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, agradecendo, muita alegria no coração por nós permanecer nesta terra, porque até aqui o Senhor nos sustentou e eu acredito que Ele vai nos sustentar até o final. Em nome de Jesus, amém? Os tempos estão difíceis e há de nós se juntar aqui. Ele abriu o canal é familiar, então Ele juntou-nos em união para perseverar em comunhão com Ele, porque Ele nos dá o escape e o livramento na hora certinha, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, a vontade dEle é boa e agradável, então vamos permanecer nessa vontade dEle. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí, em nome de Jesus, orar e perseverar na presença do Senhor. E grandes coisas Ele vem fazer em nome de Jesus. Eu vou deixar um versículo aqui ao coração dos meus irmãos, para os meus irmãos meditar. Glória a Deus, aleluia. Medite de dia e de noite. Quando o Senhor deixa uma mensagem, é porque Ele quer que nós ande em comunhão com Ele. Porque quando nós estamos na palavra, nós estamos em comunhão com o Senhor. Porque a palavra é vida e eficaz. Amém? E então nós vamos para Salmo 19, versículo 14. Fala assim: como o incenso suave que subia às narinas de Deus no templo do Senhor, assim as nossas orações sejam agradáveis ao nosso Deus, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, versículo 14. Vamos repetir mais uma vez para meus irmãos ficar bem concluído no coração dos meus irmãos, esse versículo, para meditar em nome de Jesus. Como um incenso suave que subia às narinas de Deus no templo do Senhor, assim as nossas orações sejam agradáveis ao nosso Deus, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a sua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está aqui. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Eita, glória, aleluia, Jesus. O Espírito Santo está aqui apaziguando, meus irmãos, em nome de Jesus. É forte. Aleluia, seja feita a sua vontade na nossa vida, Senhor. Estamos aqui clamando. Incline os seus ouvidos às orações de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, Deus. Visita aqueles que me pediram oração. Visita aqueles que eu falei que ia orar. O Senhor viu, o Senhor vê tudo. O Senhor não dorme, o Senhor não torqueja, Pai. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Tudo que acontecer nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha fazer de pureza e maravilha, que o seu nome seja exaltado e glorificado. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. É forte, meus irmãos. Quando o Espírito Santo vem e apazigua, faz concordância, é assim, filha, eu quero todos em comunhão com Ele, comigo, porque a sua oração na narina de Deus é agradável, é cheiroso. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, um cheiro agradável quando você está em comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor está trazendo aqui aos nossos corações, meus irmãos. E vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela vida do Jair Bolsonaro, vamos orar pelo Israel, vamos orar pelos Estados Unidos, vamos orar pela vida do apóstolo Reginaldo Rolim. Estamos em oração aí, sempre por aqueles que estão guerreando aí a favor do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, que precisa de oração. Não vamos olhar quem, meus irmãos? Nós não estamos aqui para olhar os defeitos das pessoas, olhar aquilo que não é agradável aos seus olhos. Deixa para que Deus resolva. Deus é o nosso juiz, nosso advogado. Deixa Deus ele pelejar pela vida daqueles que a gente está pondo em oração. Nós estamos aqui para ser diferente, meus irmãos. Não para apontar, mas para orar por aqueles que precisam. E todos esses que a serva aqui falou o nome precisa, são homens de Deus, são pessoas escolhidas de Deus. Então, você é um escolhido de Deus. Estou orando pela sua vida. Eu sou uma escolhida de Deus. Então, ore pela minha vida também, em nome do Senhor Jesus. Isso agrada o coração de Deus. Se agrada o coração de Deus, vamos permanecer em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos orar pelo Brasil, para que o Senhor venha apaziguar a paz no Brasil, venha salvar o Brasil. Vamos se juntar aí, nação. O Senhor quer levantar soldados, soldadas aí, guerreiros aí em oração em nome de Jesus. Porque Ele vai fazer que nem fez a cidade de Nínive.
o Jonas levou a palavra e através desta palavra aquele povo foi liberto porque eles tiveram obediência, eles obedeceram, eles se converteram ao Senhor, pediram perdão dos pecados deles e aquela cidade foi salva. Eles se converteram a Deus e o Senhor salvou aquele povo e aquela cidade. Então a mesma coisa o Senhor vai fazer conosco. Essa é a receita: oração, comunhão com Deus, todos juntos. Não importa por aqueles que... É tão fácil você abraçar um amigo, um irmão. É tão fácil você abraçar uma pessoa que você ama. Agora o galadão grande é você orar por aqueles que te fez o mal, que te odeiam. Aqueles que a gente vê que está em tribulação, que precisa de oração, né, meus irmãos? Todas essas pessoas que eu citei precisam de oração. Porque segundo o coração de Deus, coloca nos nossos corações para nós orar por essas pessoas. Em nome de Jesus. Orar pelo Brasil, vamos orar pelos hospitais. Quando você colocar seu joelho no chão, ore pelos hospitais, os doentes, os hospitais do câncer, todos os hospitais do Brasil, dos países do mundo. Vamos orar pelos doentes, os enfermos. Vamos orar por aqueles que têm papelada na justiça. Que Deus venha liberar, tirar da gaveta, bater o martelo do juízo ali e determinar sua vitória em nome do Senhor Jesus. Aqueles que têm papelada dos médicos, que o que os médicos não podem fazer, o Senhor pode. O que os remédios não podem fazer, o Senhor pode. O Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor, Ele é no longa mínimo. Meus irmãos, vamos perseverar com esse Deus, porque Ele é o nosso provedor. Glória a Deus, aleluia. Tudo que nós precisamos está nas mãos dEle. Tudo que nós precisamos está nas mãos dEle. Vamos perseverar com Ele. Vamos orar por aqueles, as cadeias, tantas pessoas presas inocentes, tantas pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos já estão ali, aqueles que estão com os olhos fechados, aqueles que não estão conseguindo ver. Vamos orar por eles, aqueles que estão com o coração de pedra, para que o Senhor venha converter em nome do Senhor Jesus, porque são todos filhos de Deus, meus irmãos. O inimigo é que cega, que leva no caminho errado, às vezes não tem visão espiritual, e nós estamos aqui para interceder por essas pessoas, meus irmãos. Não vamos ser inútil na terra, não. Vamos ser útil à obra do Senhor, ao chamado do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos orar pelos asilos, pelas casas de repouso. Quando eu vou nas igrejas, meus irmãos, muito pedido de oração pelas casas de repouso, pelos asilos, pelas casas de recuperação. As casas de recuperação que aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas pessoas que estão presas ali, tudo porque o inimigo usa. Tudo porque o inimigo coloca a vida da pessoa de cabeça para baixo, porque a pessoa não tem sabedoria para entender espiritual. Mas nós estamos aqui para interceder em nome do Senhor Jesus. Vamos orar aí. Juntinhos somos mais fortes em nome do Senhor Jesus. A serva só está aqui falando para meus irmãos, quando colocar o seu joelho no chão, não esquecer desses lugares em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. Incline os seus ouvidos às nossas orações, às nossas petições. Senhor, conceda a graça, meu Pai. Se for oração contrária, que o Senhor desfaça agora e derruba por terra, tira a corda para do Macifim. Senhor Jesus, desfaz agora essa oração contrária. Mas entra Espírito Santo com aquela oração que está apaziguando aqui com a serva. Espírito Santo, abraça esse. Abraça, dá livramento, Senhor Jesus. Dá livramento, dá o escape, Senhor. Segura na mão, Senhor. Direciona, Senhor. Entra no barco, Senhor Jesus. Incline os seus ouvidos às petições de cada um. Eu apresento todos aqueles que estão no canal Adoradores de Jesus, Deus é Fiel. Eu apresento todos aqueles que me pediram oração. Eu apresento agora ao meu Senhor todos aqueles que eu falei que ia orar. Eu apresento todos aqueles, meu Pai, que não conseguem mais se levantar, Jesus. De tanta tristeza, de tanta dor no coração, na alma, no espírito, na mente. Senhor Jesus, segure na mão desse, levante, Pai. Traz o vigor, meu Pai. Senhor, força. O Senhor fala que a sua alegria é a nossa alegria, a sua força é a nossa força. Nos dá essa alegria, nos dá essa força, meu Pai. Capacita, entra nos lares, tira todas as trevas e ele entra com a luz. Eu oro pelos jovens, adolescentes, as crianças, inocentes que não sabem se defender, meu Pai. Do universo, dos países do mundo, visita essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, meu Deus. Visita, Senhor Jesus. O Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, meu Deus. Deus, tira todo espírito de morte, toda depressão, meu Pai, em nome de Jesus.
Salva o teu povo, salva os teus filhos, os teus servos. Levanta nesta terra, Senhor. Usa, Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus. Aqueles que estão orando pela vida sentimental, espiritual, familiar, entra com providência, Jesus. Oh Deus poderoso, aqueles que estão orando pelo vício do cigarro, pedindo oração pelo vício das drogas, da bebida, meu Pai, da contenda, da vida destruída. Entra agora, Espírito Santo, vem apaziguar a paz, dá livramento. Entra, Senhor Jesus. O Senhor é o médico dos médicos, cura, o seu sangue liberta, o seu sangue sara. Nós clamamos esse sangue, nós clamamos esse nome agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a cura e libertação desse povo que estão aí pedindo oração em nome de Jesus, que nós estamos orando, para a cura e libertação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já começo a agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? E você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, confesse. Você vai ali no cantinho, tem um particular com ele, e fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi, eu me arrependo, eu confesso o Senhor com a minha boca. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Você que saiu da presença do Senhor, volte, que é tempo de voltar. É tempo de voltar. O Senhor, Ele está se preparando para vir buscar a sua noiva. A sua noiva é a igreja. E somos nós, em nome do Senhor Jesus. Se prepare, se prepare. Se prepare, quando o noivo está se preparando. Em nome de Jesus. Ele já está nas portas batendo. E Ele vai nos dar o escape. Convide ele para entrar na sua casa. Prepare a mesa, prepare a sua casa para o rei, para o príncipe entrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Prepare o seu coração com louvores, com jejum, com oração. E convida Jesus para entrar, que você vai ver o que ele vai fazer aí. Proeza e maravilha, como a boca dele o diz. Você precisa se preparar, convidar. Prepare os seus. Vamos receber Jesus na nossa casa. No Natal, no Ano Novo. Prepare o louvor, o culto de ação de graça e faça. E você vai ver. Porque isso aconteceu comigo. Porque isso aconteceu comigo no Natal. Um Natal aí, eu acho que foi 2021 ou foi 2022. O Senhor pediu para mim preparar a mesa. Aleluia, glória a Deus. Ele prepara a mesa, coloca os melhores garfos, os melhores talheres, os melhores pratos. Prepara a mesa que eu venho ceiar com todos vocês em nome de Jesus. E isso nós fizemos, meus irmãos. Foi muito lindo o que aconteceu. Nós estávamos nessa época no deserto. Nós estávamos no deserto, meus irmãos. O Senhor nos levou, mas nós vencemos porque nós obedecemos o Senhor e estamos aqui ainda obedecendo em nome de Jesus. Vamos prosseguir juntos. Prossiga esse canal, essa palavra, a oração, o louvor, essa obra é uma obra abençoada. Todos vocês que estiver aqui na mesma fé, na mesma concordância, abençoar a serva, vocês vão ser abençoados 100 vezes mais, porque o Senhor falou que quem esticar a mão para a serva, Ele vai abençoar 100 vezes mais, porque eu vivo pela graça, em nome de Jesus, na obra dele. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Seja feliz. Seja visitado pelo Espírito Santo. Seja visitado pelo poder do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Toda honra e toda glória é dada para Ele. Não esqueça de testemunhar suas bênçãos, sua vitória, seus milagres aqui nesse canal, em nome do Senhor Jesus. Deixa aí sua mensagem. Fica na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like.